Este programa é livre para todos os públicos. Mamãe, 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 você é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ó! Boa noite, bom dia, boa tarde. Beijo para todas as mães do mundo. Hoje, um especial Dia das Mães, comecei com essa música. Ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar. Um beijo para todas as mães, né? Eu tenho minha mãezinha comigo lá, Dona Rosa Cheirosa, 84 anos, né? Seu olhinho verde, crava em mim, fala. E ela fica me olhando, olho no olho, não é assim, mas? É. Olho no olho. Aí eu dou risada. Por que você está rindo? Qual é a graça? Eu tenho que explicar porque eu estou rindo. Mãe, eu estou rindo para a senhora, não da Não é da senhora. Dona Rosa. Gente, ela está totalmente hoje, meu Deus. Rosa. Olha. Igual a sua mãe. Como é que chama? Minha mãe chama Rosa. Você está hoje Márcia Rosa. Isso mesmo. Como é que chama a menina lá mesmo, das paletas? Ah, Rosinalva. Um abraço, Rosinalva das Paletas. Paletou muito bem, você está muito bonita. Muito obrigada. E hoje o tema é porque tem que estar bonita mesmo. Hoje é como vencer os desafios amparados pelo auxílio de Nossa Senhora. Olha, um dia isso é mãe. especial. Nossa Senhora. A tia Eurice que falava que filho é máquina de moer mãe, né? Um abraço para os filhos aí. Que moem a mãe, você literalmente. É uma máquina que moe a mãe aí. E falando de moer a mãe, ela está muito linda. Ela entrou aqui e falei, Deus do céu, uma luz, câmera, ação. Olha a estica dessa mãe. Mãe de 3 filhos. Maria Renata, tudo bem? Maria Renata. Olha aí, Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada. Está muito linda, nós Maria. não somos grisalhos, somos prateados. Claro. É diferente, grisalho e prateado, né? Você está uma linda prateada, esse cabelo ficou muito bem em você. E é natural, diga-se de Natural? passagem, né? Muito Naturalíssimo. Nossa, gente. Nunca foi tão natural. Gente, Não tem nada cabelo aqui, chique. a não ser o shampoo mais barato. Ah, Olha que aí, coisa. função, né, gente? Deus faz tudo perfeito. Tudo perfeito. Maria Renata, sua mãe é viva ainda? Minha mãe não. Não, É viva lá no céu. no céu. Ela cantava essa música. Eu Cantava? lembro o chinelo Da mãe. Como eu lembro do chinelo da mãe. Eu também. Ai, E a mãe meu batia mãe- assim, eu já falei pra você. Deus. Nossa, cada hora Segura o choro e pá. É assim Nossa, que uma o cara fala. chulada Cada para uma cada chinela. sílaba. Nossa. Meu Deus Não do céu. corre mais na rua. É assim que ela fazia. Eu lembro o chinelo na mão. Você lembra o chinelo na mão da sua mãe? Sua mãe também Lembro. chinelava? Opa, chinelada. Quantos irmãos são? Somos 4 filhos. 4 filhos. 3 meninas e um menino. Só um menino, tadinho. Só um. E ele entrava na dança também junto. Pois é, eu sou a mais nova, né? Você é mais nova. Então, eu apanhei menos. Ainda mas- bem, hein? Essa é a garantia de que eu sou a mais velha, então. É porque daí a mãe vai aprendendo com os mais velhos, né? Enfim, é assim. Eu já levei algumas suas, só porque falava que minha irmã ela não era filha da minha mãe, que ela chamou Você ela. falava isso para ela? Falava, ela chorava, a Cláudia. Aí minha mãe tadinha. vinha e, sei por quê. Sei por quê, esse tanto querer, me mandava ver. Eu já falei pra você não fazer assim. Nossa Senhora. Eu queria começar com a frase do Padre Jonas. Vamos botar um pouco de Vamos seriedade soltar nesse um programa, pouco, começa né? com essa bagunça. Frase do Padre Jonas, gente. Para que haja salvação e ressurreição, é preciso haver sangue e muitas lágrimas, Monsenhor Jonas. Ô, diretora Olha Renata Oss, posso nem mais elogiar ela, acabou de tirar da gente. É verdade. Não elogia tira muito. nosso diretor da gente, estou falando aqui ao vivo, hein, gente? Pode elogiar tanto, assim. Podia ter assim, ó, frase do Padre Jonas. Minha voz no megafone. Aqui. Ou então deu assim, frase do Padre Jonas. Ou voz de anjo. Plim, Frase plim. do Padre Jonas. Tipo Gregoriano. São lindas Frase do Padre frases. Jonas. Vamos fazer Padre isso. Jonas fala cada coisa para nós, né? Pode E repetir? É verdade. Posso. Sabe que essas frases não é só frase Para de que- livro, é de palestras dele. É. É muita coisa. Aquela menina que era mestre disso também, do Zezinho, a Aline do Aline. Zezinho. Ela começou com isso, nós pedimos para ela. Para que haja salvação e ressurreição, é preciso haver sangue e muitas lágrimas. Senão não tem salvação, senão não tem ressurreição. Monsenhor Jonas a Bíblia. Olha só. E as mães que estão nos vendo nesse momento, o programa é para Elas vocês. sabem que isso é verdade. Agora, lembrando o seguinte, graças a Deus, eu tenho minha mãe ainda, mas queria lembrar bem que Dia das Mães e Dia dos Pais não é dia de finados.
Pelo amor de Deus, meu dia de finados, 2 de novembro. A gente vai lembrar da mãe, lembrar do pai, quem não tem, eu não tenho meu pai. Eu faço o maior esforço. Ainda mais que às vezes casa 14 de agosto, meu pai, aniversário do meu pai, dia que eu fui batizado. Eu sempre fui esforço para lembrar, não é? Faço o Cairosca dos pais para isso mesmo. Mas, Renata, quantos anos de Canção Nova você, como é que foi a sua saída de casa, em relação à sua mãe, aquele último tchauzinho assim, Aparecida, guardou o isopor para o carrinho de picolé e Canção Nova? Então, Quantos isso anos atrás era foi isso? 1992. 92 você veio pra cá. Então tem 31 anos, né? 31 anos. Minha mãe era viúva, já Era viúva. Já em 92 ela já tinha 8 anos de viuvez. E eu era a única filha que então morava com ela, porque os outros todos já tinham saído. Casados. Eu tinha dos meus 18 para os meus 19 anos. E aí, quando eu fui chamada para a comunidade, primeiro eu fazia o caminho e minha mãe sabia, claro, mas quando ela percebeu que era sério, né? Porque eu acho que no início ela achava, né? E aí, enfim, fui chamada e ela me apoiou. Enfim, eu lembro que fomos lá no Brás, em São Paulo, comprou cobertor, comprou uns lençóis, ou seja, me apoiou, né? Fez um enxovalzinho para eu vir. E eu tinha que entrar em Queluz no dia 25 de janeiro até às 3 da tarde, que era o horário. E aí eu ia pegar um ônibus em Aparecida, porque eu sou de Aparecida, à 1 da tarde. Quando foi 12h30, que eu ia sair para a rodoviária, tudo arrumadinho. Minha mãe pegou os 2 braços meus e falou assim, mas você vai mesmo? Mãe é tudo igual. Vamos dizer como... Ficou assim. E falou assim, já chorando. Meu Deus. Mas você vai mesmo? Eu acho que ali ela acabou falando que ela tinha tido vontade de falar e não tinha tido coragem. Mas você vai mesmo? Você vai mesmo? Não vai, minha filha? Mas você vai mesmo? E chorava, meu Deus, o que vai ser de mim aqui sozinha? Aí ela, né, digamos, desmontou ali, sabe? E eu lembro que eu só falava assim, mãe, pensei assim, meu Deus, meu ônibus vai sair daqui meia hora. Eu ainda morava, né, longe da rodoviária. Nisso eu perdi o ônibus, fui lá, dei uma acalmada nela, fui lá para o quarto, falei, o que eu faço, né? Aí busquei uma vizinha minha, que é a Maria de Jesus, né? Que é da comunidade hoje, né? Exato. Falei, Maria, ela falou, você não ia, o que você está fazendo aqui? Você não foi? Maria, contei para ela. Aí ela me acalmou, porque claro que eu fiquei muito, né? Porque existe um sentimento de culpa, né? Eu vou deixar minha mãe, né? Aí ela falou, não, Renata, vai que vai dar tudo certo, você pode ter certeza. Eu sei que eu peguei ônibus, liguei em Queluz, peguei ônibus às 5 e, enfim, claro que eu dei até às 4h30, que foi a hora que... eu lembro que eu chamei um táxi para me levar. Aí esse último tchauzinho, né? Na hora de eu sair de casa, assim, os vizinhos todos, parecia assim, quermesse, né? Todos, porque eu cresci ali. E minha mãe, assim, numa moretinha, dando tchauzinho, meio chorando, meio segurando o choro, mas dando tchauzinho, vai com Deus, minha filha. Enfim, foi assim. Foi no meio de muitas lágrimas. Muitas mas lágrimas, né? Minha mãe sempre dizia Quantos que era anos muito atrás, feliz. falou? 31. 31 anos atrás. Uma vida, né, bem? Uma vida inteira. E, Renata, aí você entrou na comunidade, tudo. Hoje você tem 3 filhos. Pois você é mãe, então eu penso assim, que depois que a gente é mãe, a gente começa a entender melhor as coisas, né? Sim. Conta um pouquinho dos seus filhos para nós. Eu tenho o Claudinho, que tem 18 anos, o João Pedro, de 16, e o Henrico, de 5. Bom, quer que eu fale? Mãe falar de filho, né? Olha, filho é realmente uma bênção na vida da gente, né? Claro que a mãe é uma bênção na vida do filho, mas a mãe só é mãe porque tem filho, né? Então, são filhos muito abençoados, são filhos bons, educados. São rapazes, falando dos jovens primeiro, né? São rapazes normais, né? Que estudam, trabalham, têm as dificuldades da juventude, as lutas, né? Mas são filhos assim, enfim. E tem o Henrico, né? De 5 anos. É uma outra história, né? É uma outra história. Depois que o João Pedro, que é o mais novo, estava com 11 anos, Deus nos chamou a sermos pais
do coração. Então, Cláudio e eu, que sempre quisemos ter muitos filhos, tivemos até então 2 filhos, surgiu a oportunidade de adotar, né, de ter um filho do coração, e a gente fez todo o processo, enfim. E o Henrico chegou para nós, ele já tinha 11 meses. Hoje ele tem 5 anos. É uma bênção também, a alegria da casa, porque uma criança, né? Renova, né? Está sempre alegre, sempre brincando, sempre chamando, às vezes chorando também, fazendo birra, enfim. Olha, eu amo ser mãe, não tem... Que benção, né, gente? Coisa E você boa. vai ouvindo a história da Renata, vai repassando também o seu ser mãe, né? Mãe é uma maravilha, né? Brincava no começo que a tia Euridice falava que filho é máquina de mulher mãe, mas a mãe, ela se desdobra, né? Ela tem aquela alegria dada por Deus de se doar pelo filho, né? E mãe é tão importante que até Deus quis ter uma, né? No plano que ele fez, passou de começo por uma mãe, né? A mãe Maria, nossa mãe, Jesus quis ter essa mãe, né? Mas, Renata, quando você veio para a comunidade, você até trabalhava, né? Você já ajudava em casa também um pouquinho, né? Sim, minha mãe. Um pouquinho, bastante, né? Sim, meus pais eram comerciantes, né? E além de terem um bar-restaurante, na verdade era um bar, e eles fizeram também de restaurante, que vendia prato feito nos finais de semana. E eles faziam coxinha para vender, para entregar nos... Amo coxinha, minha gente. É uma delícia mesmo, uma delícia. Enfim, entregavam nos outros bares, restaurantes que faziam encomenda também para festas. Então, eu os ajudava ali no bar, restaurante, e também ajudava a fazer a coxinha. E aí, depois que eu cresci um pouco, eu queria ganhar um dinheirinho, né? E aí, quando dava por volta de 2 horas, que é o horário que os ônibus geralmente estão indo embora, eu ia vender picolé. Que daí baixava o movimento do bar, né? E aí ia vender picolé. E essa hora um picolé era bom também, né? 2 horas, 3 horas da tarde. E também era um bom Não, e uma assim, boa pelo menos proposta. naquela época, esse horário os romeiros estão indo embora. O restinho de dinheiro que eles ainda têm, tipo assim, agora é hora de tomar picolé, tá entendendo? Então, assim, eles acabam... Picolé é uma coisa, né? Não sei ainda hoje, é uma coisa mais barata. Enfim, então eu ajudava bastante ali, principalmente sexta, sábado e domingo. Também de segunda a sexta, na verdade, eu trabalhava num escritório de imobiliária e advocacia lá em Aparecida. Daí, sexta à noite, a gente começava a enrolar as coxinhas, né? Minha mãe fazia a massa e o recheio, eu enrolava. Ai, puxa. E assim íamos. Você sabe fazer a massa sua mãe ainda? Sei. Sabe? É a minha especialidade, a Meu coxinha. Deus do céu. Pronto, olha já aí. vai ter encomenda. Eu gosto de experimentar coxinha, sabe? Eu vou num lugar... essa aqui é de ontem, essa aqui tá... Eu já sei. Essa aqui também. era Você boa. sabe também. Eu fui num lugar que eu fiz faculdade, em Lorena. A meu eu intestinal, não. Não. Intestinal? Lembrança, eu meu bem. estomacal. Lembrança. O meu eu do estômago que estava aqui, estava aquele gosto. Aí eu pedi sempre de 3, pedi 4 coxinhas. Quando eu pus na boca, eu falei, não é, morrer. Aí ele veio, tinha mais uma mulher que fazia. Já era velhinho do tempo. Falei, deve ter partido dessa para melhor. E levou a receita da coxinha. Por que você levou a receita da coxinha? Agora, a Renata sabendo, a gente já tem uma boa... Porque eu tô brincando, Renata, mas o ser trabalhador, a gente herda do pai e da mãe. Não é verdade? Você herdou isso da sua mãe? Com certeza. Como é que eu aprendi a fazer coxinha? Vendo a minha mãe fazer. Minha mãe nunca falou para mim assim, coloque tanto de alho, tanto de óleo. Aquela receita de mãe, né? Tanto. Não, eu via ela fazendo. E a maneira de enrolar, claro, eu via também ela fazendo. Depois, no início, que as coxinhas saíam meio tortas, assim, ela dava uma afinada, ela fazia o acabamento. Ai, que bonito. Sabe? E com o Coxinha tempo, você fazia, ela dava o no início, sim. Ficava mais uma bolinha, né? Aquele bico. Mas depois, rapidinho, de ver a minha mãe fazendo, é aquela coisa. A gente aprende mais pelo que a gente vê do que... é bom. Eu, quando faço coxinha, sai o coxole. Coxinha com... Renata, você sempre foi de muito trabalho, muita coisa. Na Canção Nova não é diferente. Não. Porque você, com os 3 filhos, a gente vive vendo você na ativa e trabalhando, e está lá na live, está lá ajudando, né? Esse está dentro de você, como o Nelsinho falou? Olha, porque o ser trabalhador, ele faz bem pra gente. Faz. Não que em casa a gente não trabalhe. São trabalhos diferentes, né? E é uma questão também de
corresponder a um chamado, a uma vocação, né? De saber de uma maneira bem organizada dentro de mim qual é o meu lugar, o que Deus me pede a cada dia, né? O que é para eu fazer agora. Né? Você já vendeu muito picolé na Canção Nova também? Já. Da minha alma, camiseta. lembra? Uma vez Você no vendia Osana tudo? Brasil, que isso há uns 20 anos atrás, acho que um dos primeiros Osana Brasil, o Cleto e eu, na época, nos juntos, a gente, vamos vender picolé. Nos quase 4 dias de Osana Brasil, claro que daí muita gente mais ajudou, nós vendemos 10 mil picolés em 3 dias. Meu Quase Deus. 4. Foram Muito 10 mil bem. reais para o projeto Na da M época, Almas. pensa bem. Porque custava R$1 cada picolé. Olha que legal, gente. Tá vendo, gente? Falando coisas de vida, coisas do dia a dia. Eu fiz uma piada e fui cortado violentamente pela Márcia, que minha piada era boa. Como é que chama o pastel Ah, que a eu gente não come? entendi que você estava fazendo piada. Pastel, o desculpa aí. pastelzinho Não é pastel de, de vento? massa. Pastel Não, termina com oli. risole? Risole. Eu falei que o meu coxinha é cochole, Ah, que é a mistura de pastel com... risole. Gostou da piada? Não? Ai, meu Deus. Desculpa Maravilhosa. não ter te cortado Ai, violentamente. maravilhosa a piada. Cochole. Saiu uma coxinha com 2 pontas. A Ai, coxinha tem meu uma ponta Deus só. do céu. Mas, gente, olha só. Lembranças de mãe, isso é coisa muito linda. Você o que você lembra da sua mãe, da receita que ela gostava, das coisas que ela fazia? Mãe viva que está aqui do céu e mãe que está no céu. Guarde no coração, isso é um dom de Deus. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje, Dia das Mães, nosso tema é como vencer os desafios amparados pelo auxílio de Nossa Senhora. São muitos desafios, né, minha mãe? São muitos desafios. Depois que a gente é mãe, aí sim que a gente entende melhor o que as nossas mães viveram. Eu que eu digo, eu como mãe, É, meu bem. Olha só, gente, mas nós temos um livro aqui muito interessante, ó. Virtudes da Mulher de Valor. Quem escreveu para nós esse livro, para o Davi, foi a autora Marina Adamo. Esse livro é uma visita à mulher de valor contemplada na Palavra de Deus, no livro dos Provérbios. Suas virtudes estão incluídas nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que estão centradas diretamente em Deus. Então, é muito interessante, um livro que vai ajudar muito você. 0 operadora 12 3186 2600 ou então loja.cançãonova.com. cadê a chamadinha? Frase do Padre Jonas. Deus nos convida a sermos os construtores de nossa casa. Ele próprio nos mostra os meios. 2 pontos. A palavra de Deus, a oração, os mandamentos divinos e o sofrimento acolhido com amor. Nossa. Olha só. Deus convida a sermos construtores da nossa casa. Ele próprio nos mostra os meios. Palavra de Deus, a oração, os mandamentos divinos e o sofrimento acolhido com amor. Com o Sr. Jonas Abib. Muitas famílias dão um exemplo para nós, né, Renata? Nós temos famílias aí que estão passando por uma enfermidade e às vezes a gente vai fazer uma visita para aquele pai ou para aquela esposa e a gente sai de lá edificado. Como nós fomos visitar a Edivânia e do Paulinho, Edivânia está linda, o rosto já está como era antes, Dois são da rindo, comunidade, uma Canção alegria, Nova, né? teve um AVC, né? Está em tratamento, e ela falando que vai na fisioterapia todos os dias, na fisioterapia, que para ela... Então, e o Paulinho ali do lado, né? Um exemplo, né? Marido ali, um exemplo mesmo de companheiro. Então, a gente vai para consolar, para dar uma palavra, você vai edificado por testemunho. Esse sofrimento é acolhido com amor, porque às vezes é muito sofrimento para ser desperdiçado, né? Eu queria fazer um parênteses aqui e louvar muito a Deus pela família do nosso genro, o Léo, o Leonardo Rossetti, que é italiano de vez, né? D'Angelo, a família era D'Angelo da mãe italiana. D'Angelo Rossetti, italiano mesmo. E eles têm a avó lá, a dona Gessina, aos 9 anos, numa cama. Mais ou menos. E tem uma escala entre os irmãos, Renata. São 3 homens. O pai do Léo, que é o Renilson, o vô Nil, do Samuel, que chama de vô Nil, e eu de vô Tum. Não me pergunte porque chama eu de vô Tum, depois eu te conto. Eu é vô Tum e ele é vô Nil. E tem o Renato,
e o Rogério. Os três são casados, têm seus filhos. Eles têm uma escala entre eles para cuidar da avó. De dar banho, de dar comida. Cuidar E da o vô tem quantos anos? 87. 89, acho que ele 89 anos. É uma coisa mais linda. E o nosso Samuel, ele vê lá o pai cuidando da avó. Tem a escala de dar banho. Quando ele chega em casa, ele vê também a gente cuidando da minha mãe. Então, a minha mãe tem aquelas pancadinhas, fica roxinha, minha mãe é muito branquinha, fica roxo, aí ele vê com o dedinho já para passar o iridóide, a propaganda. Pomadinha, né? Vamos passar a pomadinha. Ele vê com o dedinho dele, aí ele passa em todos. Aí eu mostro, olha, filhinho, sarou. E ele pega a minha mãe, beija a minha mãe, onde estiver, no joelho. Ele pega a minha mãe tá dormindo, assusta a avó. Quer que ela Avisa, levante, né? fala para ela deitar. E leva ela para a cama, com a mãozinha. Então, não é uma coisa. Eu queria que vocês comentassem isso. A Renata falou isso no começo do programa. Que ela aprendeu com a mãe dela a fazer a coxinha olhando. E receita é assim mesmo, que mãe fala, é um tanto, não tem como tanto, é um tanto de receita. Não é? Então, mas o exemplo, uma criancinha, porque uma das coisas mais lindas que eu já ouvi da Miriam no encontro de casais, que tinham acho que mais de 10 mil casais, lembra que ela disse? Lembro. Eu quero, quando meu pai e minha mãe ficar bem velhinhos, cuidar deles como eles cuidam dos pais deles. Como meu pai cuida da mãe dele, do vô Nelson, como minha mãe cuida da mãe dela. Nossa, aquilo foi, né? Foi impactante. E é verdade, né? Os pais, quando a gente cuida bem, né, do vô e da avó, né, para o neto, isso é muito importante, né? Sim. E você, Renata, você cuidou da sua mãe, né? Você teve que sair cedo, né, por causa da Canção Nova, mas teve todo Mas no final ela morava conosco. É mesmo? Eu não lembrava disso. Porque ela faleceu em 2009, então já tem 14 anos. É mesmo. E aí ela estava com mal de Alzheimer. E ela foi não podendo mais morar sozinha, largava fogo ligado, aquela coisa. Então, ela ficava 2 meses na minha casa, 1 mês na minha irmã em Aparecida, 1 mês aqui, 2 meses, a gente se revezava, eu e minha irmã. Mas ela tinha ali a caminha dela, as coisinhas dela, o quartinho dela. Não lembrava nada, Renata? Das memórias atuais, se ela visse você, oi, tudo bem, como é seu nome? Você fala, eu sou Nelsinho, tarará. Se você saísse da visão dela, quando oi, tudo bem, como é seu nome? Então, não podia sair na rua sozinha. Né? Ela tomava café, se não tirasse a mesa, ela voltava, tomava café de novo, entendeu? E assim ia. Esse cuidado, né? E esse cuidado, como E no é final, importante. só para concluir, ela teve um câncer no intestino. Ela foi internada, fez cirurgia e veio a falecer. E assim, sinceramente, que honra poder ter cuidado da minha mãe. Olha só. Que honra, que honra, que honra. Às vezes, quando ela tinha alguns momentos de lucidez que ela tinha, pequenos, mas tinha, ela falava, ai, estou dando trabalho. Eu falava, mãe, por favor, está sendo tão importante para mim, deixa, a senhora cuidou tanto de mim, dos meus irmãos, né? E depois que ela faleceu, é um consolo a gente pensar e fiz tudo que eu pude pela minha do Quarto Mandamento, né? Ai, bom demais. Lá tem um livro que eu só folhei uma vez, mas a capa... A gente tem em casa. Tem em casa. Não sei se você conhece o livro. Tem 2 senhoras já, aí tem uma frase assim, queria que você comentasse, falando da sua mãe. Ela não sabe que eu sou sua filha, mas eu sei que ela é minha mãe. Exatamente. Não é assim? É bem isso mesmo. O Alzheimer da minha mãe, ela não chegou no grau, ela sempre soube que eu era filha dela, né? Sabia? Sabia, ela não esqueceu isso, graças a Deus. Mas essa consciência que eu tinha, né, meus irmãos, minhas irmãs e meu irmão, que ela era a nossa mãe e que o que dependesse de nós, ela ia viver muito, né? O que a gente pôde fazer de tratamento, de cuidado, de amor. E viver, né, com dignidade, de paciência, sim, dignidade, porque ela era a nossa mãe. Exatamente. Né? Era muito bom. E eu tenho certeza que isso, de alguma forma, os seus filhos vendo, hoje eles querem cuidar de você também. Porque hoje você tem um jovem, sim, um adolescente e uma criança. É Como verdade. que é isso? Foi negar esses dias para ele e o filho da Marta Antunes para ver que queriam levar umas roupas para os pobres. Onde tinha pobre? Eu falei, ó, você quer endereço de onde? Passei para eles uns 20 e tantos. Depois...
O João Pedro, o de 16 anos que foi lá, né? É. Tem o Henrico também, que ama os Fuscas do tio Nelsinho. vai Todos ser, os dias, vai. praticamente, a gente passa na sua garagem para ele ver o seu Fusca. Mas, enfim, ter um jovem, um adolescente, uma criança em casa é uma Emocionante. bênção. Porque assim, cada um tem a sua necessidade específica. Sabe, eu e o Cláudio, e hoje a gente sempre teve uma consciência assim. A gente respeita, claro, cada jeito de cada mãe, mas nós éramos assim. O que dá para um tem que dar para outro. A gente não teve isso entre nós. Porque cada um tem uma necessidade que é dela. Entendi. Entende? Porque um ganhou um brinquedo, o outro tem que ganhar um brinquedo. Porque um vai viajar, o outro tem que viajar. Não. Às vezes, aquele está precisando de um brinquedo e aquele está precisando de uma viagem. Aquele está precisando de um remédio. Aquele está precisando de um passeio. Claro que às vezes, né? Não que nunca, se um ganhava, o outro não ganhava. Não é isso. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Ser mãe de um jovem, um adolescente, uma criança é estar atenta à necessidade de cada um de maneira pessoal. Exato. Tanto as necessidades materiais, mas principalmente as necessidades emocionais, a presença, né? Cada um tem um temperamento, um jeito. Tem o Claudinho que é mais da galera, e aí ele é mais para fora. O João Pedro já é mais introvertido, então ele está mais em casa, ele é mais afetuoso, né? Mais sério. O Claudinho é mais brincalhão. O Henrico, ele é todas as estações no mesmo dia, né? Então, é estar atento às necessidades pessoais de cada um. Então, é estar, né, observando, afinando. E aí, enfim, a gente vai com muita alegria sendo mãe. E esse é bem isso. Eu lembro meu irmão Nilson, diferença de 2 anos de idade. Meu irmão tinha apelido de Brasinha. Nossa. Lembra do gibi do Brasinha? Que a capa é um capetinho assim. Brasinha. Nossa Senhora, então ele era bem Eu bonzinho, era né? comportado e tal. Aham. Mas muitas surras eu levei porque por causa de rir do outro. Então a mãe já batia nos dois para não dar risada. Meu Deus. Botava de castigo. Um olhando para a parede, no canto. Aí daqui a pouco ficava lá chorando, dois chorando, chorava. Aí eu olhava pro outro. Aí, mãe, ele tá rindo. Ai, meu Deus, a mãe vinha de novo. E o meu irmão, quando era pequeno, ele gostava muito de lasanha. Minha mãe todo domingo fazia lasanha. Aliás, o campo da Jussânia era nosso, né, quando eu namorava a Jussânia, era freguês lá. E o meu irmão gostava tanto de lasanha, um dia falou pra minha mãe assim, ele tinha uns 10 anos, eu lembro, eu tinha 12. Mãe, quando eu crescer e eu trabalhar, eu ganhar muito dinheiro, eu vou comprar as coisas, só faz uma lasanha só pra mim. Ai, meu O Deus. sonho do meu irmão era comer uma lasanha inteira. Ele falou, Só pra "Faço." ele. E um dia ela fez uma lasanha pra ele. Fez a forma, Só para ele? só pra ele. Aí ele conseguiu comer metade, né? É lógico. Comeu metade. Aí dividiu. Aí, mas os sonhos de criança, né? O Vão se presente. transformando depois, né? E a gente vê aquelas coisas que a gente pedia pra mãe, né? Eu era assim, ó, mãe, tô com vontade de comer aquele bolão que a senhora... Aí não tinha no dia, eu olhava, não tinha. Mas passava 2 ou 3 dias, Dava um jeito. de repente estava ali. E ela, só falava nada, só punha assim, fazia com a carinha. Ou naquela semana, ou no outro mês. Eu só falava assim, eu não tinha condição na hora. E mãe é assim, né? É amor concreto, né? Não é coisa de blá blá blá, né? Hoje é tantas palavras para explicar a palavra que a gente fica até... E uma coisa assim, você está falando, Diácono, eu estou lembrando também das comidas que minha mãe fazia. Ah, eu gosto de falar de comida. Mas eu estou lembrando muito também do jeito da minha mãe. Eu sou a minha mãe, sabia? É mesmo? Risadão, inclusive? Minha mãe era, assim, alegre, minha mãe cantava. Eu lembro da minha mãe cantando o dia inteiro. Olha Ou que estava legal. falando ou cantando. Aham. Então, as músicas... Minha mãe era cantora do rádio, nos anos 50. Então, enfim, minha mãe gostava de cantar. Aquelas vozes, né? Aqueles cantores de antigamente que agora me fogem. Então, ela cantava muitas músicas. Também. Enfim, lavando roupa, cozinhando, cantando, andando, cantando. E sempre comunicando com os vizinhos. Na época de Natal, ela arrecadava brinquedos nas lojas em Aparecida, ela e mais algumas pessoas, e ela se vestia de Papai Noel no dia da virada do Natal Nossa. e distribuía ela, o Papai Noel. É. E era catequista,
Pra cima. Bacana. Pra cima. Então, assim, claro que minha mãe não era perfeita, né? Quem é, né? E depois, como adulta, Pessoal? eu chegou num momento que eu fiz essa separação. Eu pensei, bom, minha mãe teve uns erros como pessoa humana, né? Mas diante das qualidades, os erros ficaram assim diante de tantas qualidades. E essas aqui eu quero imitar, essas aqui não. Mas essas aqui eu quero. Eu vejo que por graça de Deus, mas também porque eu vi, né? E me influenciou, né? A disposição, ser guerreira, positiva, para cima, de fé, de oração. Ô, Renata, você falando assim, você também faz parte de umas mães que hoje perderam seus maridos, Sim, né? sim. Então, hoje, o que você poderia testemunhar? Porque hoje você cuida dos 3, você é essa mulher guerreira para cima, como era sua mãe, né? Sim. O que você pode falar para as Sofrendo, mães? mas pra cima. A gente sofre, não adianta, isso Sim. faz parte, né? Mas o que você pode dizer para uma mãe que está em casa e que precisa também lutar e educar as crianças e levar em frente porque seu marido faleceu? Porque a gente é viúva, né? Olha, eu vou resumir numa frase que para mim é uma das frases que é um rema para mim, que eu vi uma vez num para-choque de caminhão. Eu vou traduzir, tá? Para a nossa realidade de viúva, ou seja, de mães que educam, conduzem seus filhos sem a presença física do pai. A frase dizia assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Então, nós não temos os nossos esposos, mas nós temos os nossos filhos. Não temos os nossos esposos que amamos, mas temos os nossos filhos que amamos. Então, é se apoiar nisso. A gente sofre, chora, tem saudade, muita. Quanto mais o tempo passa, mais a saudade cresce. Mas é importante dar espaço para a saudade, para a dor, para o choro, enfim, mas não ficar focada só nisso, porque a vida não é só isso. Isso é algo que dói, que é grande na nossa vida, mas não é só isso. Então, é aquilo que eu falava, por exemplo, do ser trabalhador, missionário, mãe, dona de casa, é saber assim, agora, o que é para eu fazer? É para eu sentir a dor, chorar? Vou chorar. Mas hoje, por exemplo, é dia das mães. Eu vou ficar chorando? Hoje não é dia de choro. Porque o meu marido, que foi a pessoa que Deus escolheu para eu ser mãe. Foi com ele que eu me tornei mãe. Olha que saudade que eu sinto dele. Mas eu, em vez de ficar focada nisso... Seus filhos estão de olho em você no dia de hoje, né? Estão de olho em você, né? Que é o dia deles também, né? Com Você é mãe por certeza. eles, né? Não é? Então eu levo meus pensamentos para o que é positivo. Não só para o que é bom, porque sentir saudade também é bom, né? Mas, enfim, para você que vive essa saudade, essa dor, né? Eu sei como é. Não dá nem para falar tudo, só está entendendo para valer quem está na situação. Mas é possível a gente, entende? Não ter tudo que a gente ama, mas amar tudo que a gente tem. Que maravilha. Isso mesmo. Olha só. Eu gosto muito de frases também de caminhão e nas estradas. E a Renata trouxe essa frase muito legal. Realmente a gente vê na luta dela. Não é fácil, mas Deus está com ela. Seus filhos são lindos, meninos bonitos, né? Com a graça de Deus. Eu vi de uma frase de caminhão que eu achei muito engraçado. Ai, meu Deus. Era um elefante. Dá até uma coisa... Ele estava virado de costa. Meu Deus. Ele de costa. Aí quando eu dei o farol assim, o cara vinha... Eu tinha um bico piscando farol para mim, eu encostei atrás do caminhão. Quando eu buguei o farol, estava escrito calma. E calma. O elefantão. Escrito pequenininho assim. Calma, bundão. Ai, dei muita risada. Não sei nem se vai no ar, se pode no ar, isso, canção nova. O diretor vai acordar? Vamos pro intervalo, minha gente. Calma. Gente boa. Estamos de volta com o nosso programa de hoje sobre as mães. Duas mães lindas aqui. Tá tom sobre tom, hein? Ó, rosa. E vinho. Vinho e preto. No caso, eu. Passou de branco é preto. Tem negócio moreno, pardo. Eu não gosto de pardo, moreno. Eu sou branco. Não. Eu sou preto. Eu sou black. Black power. Né? Passou de 6 horas da tarde, gente. Passou de meio-dia. Já é preto. Com muita alegria. Aliás, nasci na negritude. Meus vizinhos, tudo
Só azulzinho, né, gente? Gente boa, meus irmãos queridos. Chapinha, o Gil, o Henrique da Coló aí. Nossa, que infância linda. Minha madrinha Inês, que era pretinha, tinha uma ruga. Que saudade da madrinha Inês. Você conheceu a madrinha Inês? Conheci, lógico. Conheceu a madrinha Inês, na casa do vô Pedro. Ai, que saudade. Gente, tem um livro aqui, livro Oração de Mãe. Essa menina, ela é fera, hein? A mãe da Vanessa e do Tchulinho. A Ângela Ábido, ela mesma. E o padre Dona Olga. Um beijo para Dona Olga. Ah, hoje é mãe dia da das Ângela, mães. dia das mães, querida, libanesa aí, que amava tanto o padre Jonas, né? E o padre Daniel Aguirre. Esse livro, olha, move o céu e conduz a Deus a oração, nos coloca em contato direto com Deus, nos permitindo estar em comunhão com Ele. Nossa, mas esse livro o livro é power mesmo. Aqui, ó, o livro move o céu E e conduz a Deus a oração e nos coloca em contato direto com Deus. eu achei interessante que aqui fala de Nossa Senhora La Salete, La Salete. fala também da Santa Mônica, que foi uma mãe, Nossa. Santo Agostinho. Nossa, esse Rezou livro é 30 muito anos bom. dela. Rezou 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. Não, E conseguiu, Isso. graças a Deus. Os livros da Ângela, tudo permeados com testemunhos. E é Exato, lógico muito que era bom. o dia a dia. Mães que oram pelos filhos. Aliás, 2024, dia 11 de abril, aniversário dessa bonitona aqui de rosa, vai ser o começo do acampamento Mães que oram pelos filhos. Então, meu 2024. aniversário vai cair na sexta-feira? Não, acho que é quinta-feira. Começando na Nossa quinta Senhora, já? Só vem na quarta a missa do Já padre pensou? Edmilson. Já Ou já fica vem, na quinta? já vem na segunda para a missa da família à tarde, padre Nossa Bruno. Senhora, passa o Já dia aqui. fica a semana inteira A aqui. semana inteira. Depois vai na casa da Mars, dá um abraço nela. Nossa Vai lá, Senhora! Isso Já mesmo, pensou, vai minha lá. gente? Vai Que lá. bênção. Vai lá. E a A frase... vida a hora que eu vou... Para outro lugar. Não fala isso. gente. Pra ver o Fusquinha. Não fala isso para minhas mães. Mães que oram. Olha. Gente, e a frase do Monsenhor, bem? Maravilhosa. A diretora pegou as frases que estão falando a mesma coisa, de forma diferente, que esse é o estilo do Monsenhor Jonas da Bíblia. Mas é muito repetitivo. Esse é o estilo do Monsenhor Jonas. Vai falando, fala a mesma coisa, até entrar na caçuleta. Mas é a mesma coisa, desde as primeiras frases. Eu não lembro mais as outras, que o diretor Carioca já levou as frases, tudo. Olha se não é a mesma frase. É pela esperança que nos manteremos firmes em toda e qualquer dificuldade. Sempre A foi esperança, dificuldade, né, Renata? Com certeza. Precisa ter esperança nessa vida, senão a gente desanima, não é mesmo? E as mães que passam por muitas situações, a gente falou das mães que oram pelos filhos, mas a mãe é um ser humano que vai rezar o resto da vida, né? Sim. Porque depois que os filhos nasceram, a gente não para de rezar, em todas as situações. Porque a gente entende as nossas limitações, né? A gente sabe que Deus nos capacita, nos dá os dons da maternidade, enfim, mas tem situações que a gente não tem controle. E aí a gente tem que recorrer a quem tem controle, Exato. que é Deus, né? Então a gente recorre através da oração, né? Que também é a Nossa Senhora. Enfim, a gente se torna cada vez mais mulheres de oração, porque ai de nós, senão, né? Eu Eu fico acho- pensando Nossa Senhora quando perdeu o menino Jesus. Nossa Senhora. Eu fico pensando, porque uma vez eu perdi o Lucas na praia. Na praia, a gente estava na praia, ele E era veio- pequenininho. Calma, deixa eu contar a história, não conto o final. Ele era Salva-vidas. pequenininho e aí a gente foi a primeira vez ele na praia, o Gabriel engatinhava ainda, né? Eu falei, filho, nós estamos aqui, localizei ele, a gente está aqui, não vai 3 sair dias daqui. depois apareceu o menino na Mentira. Foi? Não. Jesus. Aí eu falei para ele, falei, olha, se você tiver qualquer problema, você não pergunta para qualquer um, não. Você vai ali, tá vendo? Tem o salva-vida, ele vai te ajudar, mas você não vai sair, você não vai se perder. A mamãe tá aqui, o papai tá aqui, tá bom. Aí ele foi pro mar e voltava, ia pro mar e voltava, ia pro hoje. mar e voltava. Aí chegou uma hora que ele foi, e na hora que ele voltou, ele olhou de um lado, olhou do outro, e eu, Lucas, chamando. Ele não teve escrúpulo, foi direto pro salva-vida. Nem olhou para o lado, nada. Ele pegou e foi direto. Aí o salva-vidas veio e me deu uma bronca. Mãe, você não pode deixar o seu filho... Mas e eu correndo atrás dele, chamando, Lucas, Lucas. Mas ele foi uma disparada lá para o salva-vida e o salva-vida me deu uma bronca. Mas eu estava olhando, gente. Mas eu fico pensando, Nossa Senhora perdeu o menino Jesus 3 dias. Quer dizer, é uma mãe que sabe o que a gente passa, os nossos sofrimentos. Nossa Senhora sabe muito bem o que cada uma de nós
Passa, né, bem? E ela sabe que o pai passa também. Quando ela chegou, Jesus foi perdido também. Esse menino Jesus foi perdido. 3 dias, mas foi. Foi ou não foi? Ficou perdido, né? Foi perdido, foi ou não foi? Não, ele não Não, é fala a perdido. verdade. Não, ele não é perdido. Não, ele não é, ele foi perdido. Ele ficou perdido. Responda se ele foi ou não foi perdido pela mãe. Foi perdido pela mãe. Foi perdido. Ele foi perdido 3 dias. Ai. Ela chegou e deu uma bronca nele. Falou, o que estava fazendo, menino? Eis que teu pai e eu estávamos aflitos. Ela põe o pai na jogada. É. E isso é muito importante as mães fazerem, né? Colocar o pai. Hoje não é dia dos pais, né? Não, hoje é Dia das Mães. Mas ela pôs o pai em evidência também. Bonito, o pai também né? estava procurando. Como José não falava, né? Geralmente, às vezes, num caso aqui, né? Às vezes a mulher fala mais do que o homem. Às vezes, não é comum. Não, velho. Geralmente, né? A mulher fala muito mais, o homem não fala tanto. José. Fala uma palavra, São José, que ele falou para Nossa Senhora. Não tem na Um Bíblia. versículo que ele falou, Não tem na Bíblia. Nossa Senhora é uma boa comunicadora, assim, também. Acho que ela é mãe do Salvador. Mas ele era cheio de atitude, né? Então, isso Exatamente. mesmo. Ele falava Renata. pelas Nós temos que atitudes, né? agir. Isso mesmo. Ela fala só, olha assim, o homem já vai e já pega. Já tá, foi quebrado. Assim, né? É verdade. Só uma olhada, minha mãe? né, velho? Quem tá rindo? É. Minha mãe. Minha mãe, gente, ela é tão branquinha, mas Ela é. eu vou, esses dias, sempre já mandei foto no Instagram dela, mas ela é branca. Que ela, quando ela toma sol, ela fica rosa. Ela é chamada na roça de Rosinha mesmo. A Rosinha da tia Olímpia. A tia Olímpia era minha avó. Então, os primos lá, né? Eu chamava minha mãe de Rosinha, da tia Olímpia. E ela, quando ela toma sol, ela fica cor de rosa mesmo. Ela fica, né? Rosinha mesmo. E às vezes ela me encara assim. E eu fico segurando. Aí eu dou risada. E eu falei já, né? Ela fala, quem tá rindo? Qual é a graça? Ela dá bronca, não gosta de dar risada dela, não. Então, nós estamos falando com a Renata hoje sobre o ser mãe, né? A importância disso. Certamente você em casa tem a sua experiência, né? E o que eu acho interessante, Renata, tem aquelas mãezinhas novinhas. Era aquela menina espoleta que se conheceu, ela correndo, fazendo arte, né? De repente ela é mãe, ela já sabe como é que ela pega o nenê, sabe dar mamar. Não, De repente ela sai uma mãe dentro daquela menininha assim, ó. É interessante, como é que impressiona. A criança chora, vai, ela fala, ele quer tomar banho. O pai olha assim, não sabe, entende, mas a mãe, tem mães muito jovenzinhas hoje, você olha aquela mãe, ela sabe já pegar, a criança está chorando, ela fala, é banho, é fome, é manha, é sono, essa língua, esse dom. Deus deu um dom para as mães, né? Deu. Deu ou não deu? Deu, e é necessário. Pelo olhar. Nós, Responda para mim. Você conhece, como é que chama, o Claudinho e o... João Pedro e Henrique. Quando está deitada, chega pelo andar, você sabe qual é um e Sei. é outro? Às vezes eu não estou nem. Estou no quarto. Pelo jeito de abrir a porta, Você sabe quem é? eu sei quem é. Sei. Você sabe também, Márcia? Sei, com certeza. Lá em casa é bem nítido Eu sei também. que tem um lá que anda Mas com a cara as mães... parece as mães aquele pé têm grande lá esse- daquele filme. É. Ele anda batendo com a calcanhar no chão. Mas Descalço. as mães têm isso, né? O Nelson estava falando, quando você foi mãe pela primeira vez, foi fácil, assim, você já pegar o nenê, já... Como é que foi? Pegar o terceiro foi mais fácil que o primeiro. É. Teve os desafios, né? Eu ia dizer assim também, Deus nos deu o dom da maternidade, mas eu vejo pela minha experiência, né? Eu vejo que é importante a gente assumir esse dom. Isso. Porque à medida que eu fui assumindo que Deus tinha me dado esse dom, tinha me feito mãe, e ali trazia todas as graças, né? Os dons, as capacidades de, então, saber o porquê que está chorando, se está com fome, se está doentinho, o que é. Isso é um dom sobrenatural. Mas eu precisava acreditar nisso, tomar posse desse chamado, dessa vocação. E à medida que, até hoje, que eu vou assumindo isso, eu vou sendo uma mãe mais segura, sabe? Mais firme, nos dois sentidos, tanto para dizer o sim, como para dizer o não. Né? Então, o terceiro filho é mais fácil do que o primeiro, claro que cada um tem as suas demandas, enfim, mas é um dom nato na mulher, né? Porque desde criança a menininha já pega a bonequinha, como um nenenzinho, enfim. Sua mãe teve quantos filhos?
Nossa, 7 filhos a E mamãe. que 7, gente. Pelo 7. amor. Olha, mas nós estamos indo para o final do programa com uma coisa muito legal que a Renata está falando. Ah, Cada mãe assumir esse dom, que ser mãe é um dom. é um dom. E Deus deu esse dom para as mães. E vamos ficar bem atentos a isso, porque hoje o mundo sem mãe, não existe o mundo sem mãe. Todos os grandes homens, né, nasceram de mães. Todo mundo nasceu de mãe. Quem nasceu de mãe só? Que chocadeira, né? É, não tem, né? Vamos ficar em pé para esse Vamos. final aqui. Né? Temos uma rezar? para gente rezar. Mas temos uma surpresa para a nossa convidada. Nossa, que Tem legal! uma surpresa para você, surpresa para mim. Dia das Mães? Você é uma mãe, fala assim você, Ah, né? Tem uma surpresa que vai passar no nosso VT. Fique atento ali. Vamos não é? acompanhar. Vamos acompanhar agora aí. Atenção. 3, 2, 1. Ah, meu Deus! Você veio! Oh, Meu gente. Deus, que bom, meu filho! Olha que legal. Muito obrigada! Olha só! Como cresceu. Gente! Olha, Rico! que um abraço do tio aqui. Você... Ô, tio Você veio de Nelsinho! Você veio de Fusca? Ô, tio Você veio de Nelsinho! Fusca? Cadê o Fusca? Ah, o Fusca nós vamos arrumar ele. Gente, que Cheiroso. bom! Ei, Muito olha, obrei quase que eu entreguei o uma surpresa. Falei, vem no VT aí, salve. Saí bem, saí. Nossa, muito obrigada! Olha que bonito. Cheio aqui, Renata. Então dá-nos uma Gente, bênção. peraí. Olha aqui, Ó, esse buquê é pra vocês, mães, tá bom? Dá pra dar um close aqui, ô Zé Luiz? Zé Luiz Lavrinha. Olha aqui, ó, que lindo. Lindo. Olha, Renata, mostra o seu. Olha que lindo esse buquê. Olha lá, olha que lindo aqui. Não, ele tá aqui. Olha que lindo. Pra você, mamãe, ó, toma. Né, para todas as mães. E essa bênção que eu dou a vocês. E Renata, parabéns. Obrigada. E esse é o amigo aqui. Henrico, É o filho da mãe lindo. dele. Cadê Nossa, o Fusca do locutor. tio Nelsinho? Nossa, Henrique. Isso é uma É bola. uma Vou dar um bola. chute. Vou jogar a bola, peraí. Acabou o programa. Deixa eu Vamos rezar, Henrico? Só Agora dá vamos jogar bênção. ela, tá? Mamãe do Ó, céu. nossa senhora. Meu Deus. pesada. Vamos rezar pra mamãe. Deus abençoe, então, o final desse programa, gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nos abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Parabéns, mamãe! Aleluia, Que sabia. Providenciai para que amemos teu filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis